Olá para você que nos acompanha pelo YouTube da Paróquia São Dimas, nossa edição de 2026 do podcast Vocacional está começando. E a Arquidiocese de Aparecida, juntamente com a Paróquia de São Dimas, se prepara para a ordenação presbiteral dos diáconos Wesley e também do diácono Anderson Tobias, ele que realiza a missão em nossa Paróquia de São Dimas e é quem conversa conosco hoje. Anderson, muito obrigada por conversar conosco, obrigada por estar aqui nesse momento. É uma alegria estar aqui com vocês, Rafa. No ano passado acompanhei esse projeto do podcast Vocacional de longe e hoje tenho a alegria de estar aqui com vocês, partilhando, conversando, falando sobre o dom da vocação. Anderson, e faltando aí poucos dias, como está o seu coração para esse grande momento da sua vida, momento de entrega total ao Senhor e a missão que Ele tem para você? Olha, Rafa, aqueles que têm me perguntado esses dias têm ouvido que o coração já está batendo fora da boca já. É uma sensação indescritível. Eu tenho vivido dias como se eu estivesse num sonho. Uma alegria muito grande, de preparar esse momento, de viver cada etapa para esse momento e de poder realizar na minha vida aquilo que eu acredito ser o sonho de Deus. Então, tem sido uma ansiedade boa, uma expectativa maravilhosa, vivendo cada dia a preparação, vivendo cada dia os momentos que antecedem a ordenação. Para você que está em casa, te convido a deixar aqui nos nossos comentários uma mensagem para o diácono Anderson e o diácono Wesley, que se preparam para esse momento tão bonito e feliz da vida de cada um deles. Deixe a sua mensagem e também, antes da gente seguir para as perguntas, me contaram aqui, a produção disse que tem uma brincadeira, viu, diácono Anderson? Tem uma brincadeira. Olha, a gente vai te mostrar algumas imagens de partes dos santos. E o senhor vai ter que tentar adivinhar quem é esse santo. O pessoal de casa está nos acompanhando também. Vai aparecer para vocês um pedacinho desse santo. Vocês também podem adivinhar. Vamos começar então com a primeira imagem para ver se o senhor já ali consegue captar quem é esse santo. O primeiro tá fácil, Rafa. Tá fácil? Vamos ver então. Quem é o primeiro? Esse é o padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney. E o que esse santo representa para você, Anderson? Eu acho que tão próximo assim da ordenação sacerdotal é um modelo, um exemplo. Porque São João Maria Vianney ficou muito tempo num vilarejo, esquecido lá da França, e fez daquele lugar um lugar santo. Anderson, e antes da gente falar um pouco mais sobre esse grande dia que se aproxima, eu gostaria de conhecer sua caminhada vocacional. Há algumas pessoas que a gente vai conversando que sabem, olha, sei que o diácono Anderson estava na sua paróquia, o que você acha dele? Eu falo, é o menino da palavra, porque olha, ele fala muito bem, eu fico encantada com as homilias dele. Mas eu gostaria de saber como nasceu essa vocação em você? Você já quando criança, me contaram que você já tinha esse desejo assim implantado no coração. Gostaria de conhecer um pouco mais. A minha vocação é fruto, primeiro, da minha família. Com a graça de Deus, Deus me deu uma família muito religiosa, muito católica. Então, desde pequeno, cresci no ambiente da igreja. Eu sou pelagoinha, natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Só isso já favorece, porque a paróquia, a cidade é um ambiente muito religioso e a minha família também. Então eu cresci nesse ambiente muito religioso, muito familiar. E a primeira vez que eu disse que queria ser padre, eu não sabia nem que era um padre. Eu tinha 6 anos de idade. Muito pequena. Eu mal entendi o que era ser padre. Mas, para contextualizar, eu só tenho memórias do meu avô materno, que hoje já se encontra na glória de Deus. Só tenho memória dele já doentinho, na cadeira de rodas, na cama, por conta de um AVC que ele teve. Então, não tenho memórias dele saudável. E lembro da minha avó cuidando, da minha mãe, das minhas tias cuidando dele. Os netos acompanhavam aquilo. E um certo dia, perto ali da Semana Santa, era Quaresma,
o padre que estava na minha paróquia, então o padre Lauro, ele foi atender a confissão do meu avô. E eu fui vendo aquilo, né? Mas quando o padre chegou, o meu avô estava deitado, não estava preparado para recebê-lo, né? Porque não tinha ficado acordado aquele dia. Então o padre ajudou a minha avó a tirar meu avô da cama, colocar na cadeira para atender confissão e tudo mais. Minha mãe também estava perto, né? E foi quando eu disse para minha mãe que eu queria cuidar do vô como o padre estava cuidando. Eu queria ser padre para cuidar do vô. Não entendia nada daquilo. E a partir dali fui ser coroinha, comecei a minha vida na igreja e fui alimentando essa vocação, esse desejo, esse chamado, que começou lá na infância. Muito bonito, Anderson. E vamos continuar aqui com o nosso quiz dos santos, mais um santo para você adivinhar, viu, Anderson? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, nossa produção vai colocar para você de casa também um pedacinho desse santo para você tentar adivinhar quem é esse santo juntamente com o diácono Anderson. Olha, esse se eu não acertar, eu acho que é capaz de me baterem, viu, Rafa? Ai, meu Deus, quem é esse santo? Você de casa já adivinhou o Anderson pelo jeito já. Ele tá muito bom, meu Deus, conhece santos ó de Mas cor. esse tá muito fácil, nossos padroeiros são Dimas. Anderson, nessa reta final de caminhada diaconal, para você o que representa esta paróquia, mas também esse santo? Olha, confesso que eu nunca tive muita devoção assim a São Dimas. Passei a conhecê-lo melhor agora que vim para a paróquia, né? Mas posso dizer que a paróquia São Dimas foi um presente de Deus para a minha vocação e estou muito feliz de poder iniciar aqui o ministério diaconal, como tenho feito, mas iniciar também o ministério presbiteral. Tem sido realmente um presente de Deus para a minha vida, um povo muito bom, um povo muito dedicado ao serviço e muito sedento da palavra de Deus, muito sedento da Eucaristia. Isso tem sido para mim um testemunho, um exemplo muito bonito. A paróquia São Dimas tem me ajudado a crescer como pastor. Como São Dimas foi o santo da última hora, a paróquia São Dimas apareceu na minha história já no finalzinho da história vocacional. Final, não no final, né, mas o começo do ministério, e aí encantou meu coração, também roubou meu coração, e estamos vivendo esse tempo de graça. Anderson, e você nos contava que a sua vocação despertada ainda criança, com 6 anos, você ainda muito jovem, nem 30 anos de idade, já vai ser sacerdote, e a gente quer saber como que foi, depois disso, depois que você descobriu, eu quero ser padre, como que você contou para sua família, mãe, quero ir para o seminário, como foi essa entrada no seminário, já foi de pronto o seminário diocesano, ou pensou em ir para alguma congregação? Conta para a gente um pouquinho de como foi essa entrada, esse pontapé inicial. Logo depois que eu disse pela primeira vez que queria ser padre, comecei como coroinha a trabalhar na igreja, nas coisas de Deus, né? Depois fui acólito, fui cerimoniário, fui coordenador de liturgia, catequista, enfim, fui crescendo. E nesse tempo, eu conheci o primeiro seminarista que eu conheci na vida. Eu não sabia o que era um seminarista, né? Hoje já é padre. Na época, o seminarista André Pisani. E foi ele que deu um testemunho muito bonito, né, de formação, porque nós nos aproximamos, ele foi contando as histórias de seminário, a vida de seminário. Eu ainda era muito jovem, tinha 12, 13 anos, né? Então, mas foi o primeiro testemunho, o primeiro contato. E naquela época também me incentivava muito o Padre Luiz Antônio, que hoje é o pároco aqui da nossa paróquia. Então, os dois que foram esse primeiro testemunho que me incentivaram. E em 2017, na verdade em 2016, houve a troca de párocos lá da paróquia, assumiu o Padre Roberto, que hoje está em Roseira, e em 2017 ele então me enviou para o seminário, né? Eu vivi todo o processo de discernimento, a partir do contato com o Padre Pisani, comecei a fazer os encontros vocacionais, né, a ter o acompanhamento já desde muito cedo do seminário, até que em 2017 resolvi então entrar no seminário. Recebi a resposta afirmativa do seminário, fui aceito no seminário e também dei o meu sim para começar essa caminhada. No dia 23 de abril de 2017, domingo da Divina Misericórdia, nós, Wesley e eu
e mais 2 ingressamos no Seminário Bom Jesus. E os seminaristas que hoje estão dando o seu início, né, no Seminário Bom Jesus, eles têm essa curiosidade de saber todo esse processo, perguntam, chegam em vocês, que são agora já diáconos, nessa preparação para assumir essa ordenação presbiteral. Eles chegam e perguntam para vocês, mesmo com essa curiosidade de saber como que é todo esse processo, esse convívio com os mais jovens também no seminário. Nós temos hoje no seminário alguns que conviveram já conosco ainda como seminaristas, né? Então temos uma proximidade maior, mas mesmo com aqueles que não conviveram conosco, que estão ingressando agora ou que querem ingressar no seminário, é um contato muito interessante justamente por isso. Eles se interessam por saber da história vocacional, dos processos que vão vivendo, que eles vivem, que nós vivemos, e buscam sempre uma palavra de apoio, uma palavra que possa ajudá-los a discernir melhor. Né? Que bonito. Anderson, a nossa produção está falando aqui que tem mais um santo para você adivinhar, mais um santo. E vamos lá, produção, que santo é esse? Você que está em casa lembrando, também pode falar aí nos comentários, deixar uma mensagem para o diácono, ou tentar adivinhar com a gente que santo é esse. Meu Deus, tá? Meu Deus. Quer olhar mais perto, Anderson? Olha, eu tenho um palpite, pode ser que eu esteja errado, mas me parece ali a coroa ou o resplendor de Nossa Senhora de La Salette. E deixa eu ver, porque até eu fiquei Exatamente, Nossa Senhora de La Salette. Gente do céu, ele é muito bom. Olha, a produção tinha que arrumar um jogo mais difícil, viu? Porque essa tá muito fácil. Tá acertando todas, meu Deus do céu. Quantos títulos marianos, né, estão aí no redor da sua vida. Olha, o menino que veio, como você falou, de Nossa Senhora, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Lagoinha. Dentro da sua missão, também você esteve na paróquia de Nossa Senhora das Graças, está diácono na Arquidiocese de Aparecida, né? E também será ordenado, então, no dia de Nossa Senhora da Piedade? Da Piedade, se eu estou enganada? Na verdade, da Assunção de Nossa Senhora, né? Alguns lugares, Lorena, por exemplo, a Diocese de Lorena celebra Nossa Senhora da Piedade nesse dia. Então, Maria aí já te envolvendo nesse manto maternal desde muito jovem, muito cedo, não é mesmo, Anderson? Anderson, e a gente já falava da sua experiência que você viveu na paróquia de Nossa Senhora das Graças, lá em Prainha, no Pará. Conta pra gente um pouquinho sobre essa missão que todo o seminarista deve passar, deve viver, como isso mudou também você como ser humano, mas também como isso contribuiu para a sua missão hoje. Nós chamamos essa etapa da formação de ano de síntese, né? Nós fazemos uma síntese vocacional, tanto dos nossos próprios projetos e sonhos, quanto daquilo que a gente traz de bagagem aprendida, estudada, filosofia, teologia. Então a gente sai do seminário muito animado, com várias ideias de como fazer, do que fazer, e é logo colocado na missão, né? Então eu recebi essa designação do arcebispo, nosso arcebispo, então, Dom Orlando, né? E também do arcebispo de Santarém, da Arquidiocese de Santarém, Dom Irineu, de trabalhar na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Prainha. Nunca tinha ouvido falar de Prainha, não conhecia Prainha, não sabia de nada de Prainha, né? Para não dizer que não conhecia ninguém, conhecia uma senhora que já tinha vindo ao seminário, Dona Celi, né? Muito atuante na paróquia. Lá na paróquia nós a chamávamos de Mãe Celi, né? Muito carinhosamente. Então só conhecia ela, mas não tinha contato nenhum. Então eu cheguei em Prainha muito animado para começar a missão, mas também com receios, com medos, que faz parte da nossa vida eclesial, né? Mas que bênção eu recebi naquela cidade, naquela paróquia, Rafa, porque muito mais do que eu pude dar, eu recebi. Recebi realmente uma síntese na minha vida para poder dizer que eu vi nas pessoas, nos agentes de pastoral, naqueles que cuidavam das comunidades, um amor por Jesus Cristo muito grande. Um amor por Jesus Cristo numa igreja muito bem organizada, uma igreja carente, com certeza muito carente, né, de formação e de tudo mais, mas uma igreja que ama Jesus Cristo, assim, apaixonadamente. E isso me encantou, é de encantar o coração, os olhos de qualquer pessoa. Então, debaixo da proteção de Nossa Senhora das Graças, eu tive essa graça, né? De ser educado mais uma vez, de ser mais uma vez formado pelo povo daquela região, né? Pelo povo daquela paróquia, daquela arquidiocese, e às vezes sem dizer nada, mas pelo seu testemunho, pelo seu carinho, me mostrava um amor pelas vocações,
um amor pela igreja, um amor por Jesus Cristo. E a gente criou uma amizade muito bonita, né? Graças a Deus. Acho que com certeza tem alguns irmãos aqui lá do Pará nos acompanhando. Um abraço carinhoso para a Prainha e para toda a paróquia, porque marcaram a minha vida como presentes também de Deus, como formadores nesta etapa que eu precisava e que me mostraram quão bonito é amar Jesus Cristo. E essa experiência você com certeza deve trazer para a vida do Anderson Padre, não é mesmo? Eu, quando vinha embora no aeroporto vindo do Pará, né, eu dizia para mim mesmo, né, eu trago comigo experiências muito bonitas, muito concretas do amor a Deus, e eu quero não deixar isso esfriar dentro do meu coração. Né? Falava para Jesus que ele me desse a graça de continuar ou de começar a amá-lo como eu via que aquele povo ama, né? E me desprender às vezes de certas estruturas, porque às vezes a gente pensa que para evangelizar precisa de muita estrutura. Eu via lá que às vezes a evangelização não precisa de tanta estrutura assim. Anderson, está chegando para a gente aqui mais um santo para você adivinhar, falar um pouquinho desse santo para a gente. E a nossa produção já vai te mostrar para você que está em casa nos acompanhando também, quem é esse santo. Meu Deus. Gente, tá difícil. Tá difícil, mas ajudou porque a Rosa tá na mão dela. Aí ficou fácil, né? Não tem aí como. Facilitado. Intercessora dos sacerdotes, padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Anderson, essa sua missão que Santa Teresinha significa para você? No seminário, já no último ano de seminário, nós tivemos a graça de receber as relíquias de Santa Teresinha, né? E passamos a noite em vigília, em oração. Tivemos momentos muito fortes e muito bonitos de oração com a presença de Santa Teresinha. E também nos estudos a gente vê um pouco a figura dela, mas me encantou em Santa Teresinha ver naquela menina, porque era uma menina, uma jovem, mais jovem do que eu, e ver nela alguém que conseguiu alcançar a santidade nas pequenas coisas, nas coisas cotidianas, até ínfimas do dia a dia, feitas com muito amor. A pequena via de Santa Teresinha. Anderson, você falava dessa sua descoberta vocacional ainda muito jovem, também de como foi levada até o seminário, quais foram os principais desafios, você falou da sua família, foi um desafio também deixar a casa, deixar a família, né, para viver essa missão, além disso, quais outros desafios apareceram nessa trajetória? O desafio de deixar a casa é sempre incômodo para todo mundo, acredito eu, né? A gente sonha com os nossos momentos, na juventude, os nossos momentos de sair de casa, de tomar as rédeas da própria vida, né? Mas, lógico, é um momento sofrido de separação da família, né? E eu sou o filho do meio, mas fui o primeiro a sair de casa. Então eu lembro da cena dos meus pais me deixando no seminário, indo embora, meu irmão mais novo chorando muito, eu chorando muito, né? Então é um primeiro desafio a ser assim, transposto, mas que com o tempo você vai acostumando a viver assim, e também é uma graça porque a família vai entendendo que a sua escolha vocacional já faz com que a sua vida mude, né, que a sua prioridade seja hoje a igreja e não mais a família. Então é uma graça que vai aos poucos se desenvolvendo. E no seminário, o seminário é um lugar, uma escola de santidade, né, mas a gente encontra dificuldades, seja no convívio um com os outros, porque são homens criados de forma muito diferentes um do outro, com pensamentos diferentes, embora busquemos uma única causa, que é Jesus Cristo, né? Então sempre tem um atrito, um esbarrão, alguma coisa ou outra. Mas eu diria, Rafa, que a maior dificuldade que eu tive no processo vocacional é o de deixar-se ser amado e guiado. Porque hoje nós vamos nos cercando de proteções na nossa vida, nós vamos nos cercando de seguranças na nossa vida, e que o processo vocacional exige que você vá deixando isso. As suas certezas, as suas seguranças, as suas proteções, para poder experimentar aquilo que Deus quer para você. E uma frase muito bonita que você colocou em contexto, né? Somos diferentes, mas todos por uma única causa, ou olhando para ele, né? Para Jesus.
né, todos olhando para Jesus por uma mesma causa. Anderson, junto com o pessoal de casa, seguimos para mais um santo. Está acabando a nossa lista, viu? Tem mais uns 2 aqui na nossa lista. E o próximo santo é um santo que eu gosto muito também, amo todos, mas esse tem uma devoção particular também. E quero ver se o Anderson vai aceitar. Vamos ver. Eu acho que tá fácil essa aí. Eles pegaram uma parte bem fácil de saber quem é. Não tem como errar. Patrono da igreja, São José. São José te inspira de alguma forma, Anderson? Eu acho que São José, para todo homem católico, é uma inspiração. Mas para um padre, ou quase padre, também muito mais. Mas o que eu acho assim, fascinante em São José é a capacidade de fazer silêncio e obedecer a Deus. A gente olha na Bíblia e encontra São José em pouquíssimas passagens, porque São José não fazia questão de aparecer. Ele fazia questão, sim, de estar presente na vida de Jesus e desempenhar o seu papel, cumprir ali a vontade de Deus, mas não precisava aparecer. Anderson, eu gostaria também de saber um pouquinho os lugares que você passou, né, antes aqui da paróquia São Dimas. Conte pra gente como foi essa trajetória de Anderson seminarista, né, agora de Anderson diácono, também falando um pouquinho já, depois da paróquia São Dimas, desse seu local atual de missão. Eu, quando entrei no seminário, fui no nosso propedêutico, nós não tínhamos uma pastoral definida, né? Logo depois, né, quando entrei no primeiro ano de teologia, comecei a fazer pastoral no território aqui da paróquia, mas na Fazenda Esperança Santa Edviges, né? Eu passei um ano, aos finais de semana, visitando, conhecendo a fazenda, mas estando lá com os internos, conversando com eles, partilhando da vida deles, né? Fazendo a harmonia que eles chamavam. Então era um momento muito rico de aprendizado. Depois, vivi o meu segundo ano de filosofia, isso na paróquia Santo Expedito, na Rocinha, né? Foi a minha primeira experiência de pastoral paroquial, né? Então, com certas ideias do que fazer, como fazer, mas certo receio de como chegar, né? Já tinha experiência paroquial, mas não como seminarista ainda. Então, foi a minha primeira experiência. Também, desde lá, guardo amigos no coração que fiz naquela paróquia, um povo muito acolhedor, um povo muito abençoado. De lá, vim para a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Mas na paróquia Nossa Senhora do Rosário passei muito pouco tempo, porque foi quando veio a pandemia. Então passei 2 meses na paróquia Nossa Senhora do Rosário. E logo veio a pandemia, e por conta da pandemia nós não podíamos ir para as paróquias, né, e tudo mais. E quando a pandemia deu aquela flexibilizada, então eu fiquei na minha paróquia de origem, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Passei 2 anos lá. E depois vim para a paróquia São Francisco de Assis. Passei 3 anos ali com a paróquia São Francisco de Assis, um povo que, não preciso nem dizer, tem meu coração, porque são abençoados, são muito, muito, muito dispostos ao serviço, um povo realmente muito feliz. E ali convivia então com o padre André Pisani, que na época, seminarista, me incentivou aos encontros vocacionais. Saindo da paróquia São Francisco de Assis, fui viver meu ano de síntese no Pará, como disse também, foi um presente, uma bênção de Deus. Voltando do Pará, fiquei 2 meses e pouquinho na paróquia Santo Antônio, na companhia do Padre Luiz, né? Foi muito engraçado porque eu cheguei na paróquia Santo Antônio numa segunda-feira. Fui de mala, porque fui para ficar na paróquia Santo Antônio, né? Já não estava mais no seminário, fui para ficar de uma vez. Na terça-feira, o Padre Luiz foi transferido aqui para o São Dimas e eu também. Então cheguei na segunda, não deu nem tempo de desfazer a mala e já estava transferido. Mas vivemos ali os últimos momentos e foi uma graça também, um povo muito bom, né? Foi uma experiência bonita de conhecê-los. Já fiz amizades que trago também. E agora vivo desde dezembro passado aqui na paróquia São Dimas, terminei meu curso de seminarista aqui, estou vivendo meu ministério diaconal e começarei então o ministério sacerdotal presbiteral aqui nessa paróquia, que realmente, como eu disse, foi, tem sido e é um presente de Deus para a minha história. Recentemente, agora também tivemos a troca do arcebispado. Como para você essa gratidão vem do seu coração, Adorlando, que te apoiou na sua caminhada vocacional, e saber que você também, juntamente com o diácono Wesley, serão os primeiros aí padres ordenados pelo nosso novo arcebispo, Dom Mário Antônio. A Dom Orlando, Rafa,
meu coração tem uma gratidão imensa. Dom Orlando era o arcebispo quando eu entrei no seminário. Ele chegou em janeiro, eu entrei em abril no seminário. E Dom Orlando, ele tinha um gesto de carinho muito grande, que era de todo semestre conversar pessoalmente com os seminaristas, de se preocupar com os seminaristas. Dom Orlando, um pastor, um pai. Sempre foi um pai conosco. Então, foi uma proximidade que fomos cultivando, e tivemos a graça de receber das mãos dele, já não como arcebispo, mas como administrador, né, a ordenação diaconal. Então foi um presente que Deus nos deu, ainda sermos ordenados diáconos por Dom Orlando. E agora um outro presente, que é sermos ordenados padres por Dom Mário. Dom Mário chegou e já encantou os corações de nossa arquidiocese, né? Não diferente com o nosso. E estivemos com ele, Wesley e eu, faz pouco tempo, um dia só com ele, conversando sobre o ministério, refletindo, rezando juntos, né? E disse a ele, repito aqui, né? É uma alegria poder ser ordenado por ele, porque é uma alegria ver a confiança que ele tem na formação da Arquidiocese de Aparecida, e que chegando já nos acolheu, já marcou a ordenação, já quis nos conhecer. Então também um pastor, um pai que nos acolheu, que nos ama, e que é muito bonito também de ver essa dedicação. Tanto Dom Orlando quanto Dom Mário são exemplos de pastoreio. Que bonito. Anderson, está chegando mais um santo aqui para você aceitar. Deus, vamos lá. Nossa produção vai te mostrar o nosso penúltimo santo desse podcast vocacional. Lembrando que você que está em casa também pode tentar adivinhar. Manda aqui nos comentários que santo é esse. Olha. Gente, está difícil. Olha, acho que o ostensório ali na mão dela, acho que foi a dica para mim de que santa é essa. Ai, meu Deus. Como eu disse, fiquei 3 anos na paróquia São Francisco de Assis. Impossível não conhecer aquela que era amiga espiritual de São Francisco, Santa Clara de Assis. Padroeira da televisão. Pois é. Anderson, que Santa Clara também traz para você, nesse período que você ficou, né, também por lá. Conte pra gente um pouquinho que Santa Clara te inspira nessa amizade com Francisco também, né? Mostra o valor da amizade. Antes de entrar para o seminário, eu fiz parte de um grupo chamado Jovens Seráficos. É uma juventude da família franciscana. Então tinha muito contato com as franciscanas, as franciscanas seráficas que estão em Lagoinha, né? Consequentemente contato com os freires. Esse contato com a família franciscana, com a juventude franciscana, fez conhecer Santa Clara. E eu carrego uma frase de Santa Clara: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Então, se o nosso ponto de chegada, se almejamos a santidade e o céu, é porque saímos de um lugar para lá. É porque Deus nos colocou em um lugar e é desse lugar que nós saímos. Então, na minha vida, até agora, ministerial, quero carregar isso também para a vida presbiteral, uma gratidão imensa a Deus pela minha história. Uma gratidão imensa a Deus por aquilo que Ele realizou na minha história. Ele me deu um ponto de partida, e um ponto de partida que eu amo, que é a minha família, minha paróquia, e é desse ponto de partida que Ele fez de construir uma história vocacional. Amém. A gente começa uma nova fase do nosso podcast, que é uma entrevista ping-pong. Um bate-rebate. Vamos lá. Anderson, para você, um lugar. Meu Deus. Difícil, né? Quando a gente foi. São tantos lugares por onde você já passou. Vou dizer a Capela do Santíssimo da minha paróquia de Ori. Ai, que bonito. Lá onde se entregou muito a Deus, né, nessa caminhada vocacional, pedindo essa ajuda e intercessão. Um santo de devoção. São João da Cruz. São João da Cruz. Uma passagem bíblica que te inspira. Salmos 15, 11. E é o meu lema de ordenação. Junto a vós, felicidade sem limites. Que lindo. Uma música que também inspira a sua vocação. Uma música. Tem uma música da irmã Kelly Patrícia que eu acompanho, trago comigo, muito bonita, Confio em Ti. Também, um lugar onde você mais sentiu Deus. Meu Deus do céu, agora é difícil. O lugar onde eu mais senti Deus. Vou dizer de uma última experiência muito forte de Deus, Mosteiro de Itaici, onde fiquei 30 dias com o diácono Wesley em retiro. Foram experiências muito bonitas de oração. E também gostaria que você falasse para a gente uma palavra que define a sua vocação. Eu acredito que entrega.
disponibilidade. Se você pudesse conversar com um santo por 1 hora, quem seria esse santo? Desse jeito, teria que ser São João da Cruz. São santos de devoção, né? Pois é. E também, o que para você, né, que vai ser agora um sacerdote, uma qualidade que é indispensável para um sacerdote? Generosidade. Com certeza. E para você, ser padre é? Eu acho que ser padre é ser capaz de, por amor, subir a cruz com Jesus. Que bonito, Anderson, tocou o nosso coração com essa palavra, olha. E a gente, antes de finalizar, tem mais um santo chegando. Meu Deus. Vamos lá, produção. Espero que não tenham deixado mais difícil para o final. Meu Pai Celeste. Olha, vocês estão vendo aí de casa, mas eu vou arriscar. Quer uma dica? Pela pontinha assim do rosto, Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Santa Dulce, uma santa brasileira. Que essa santa te inspira também, Anderson. Todos nós podemos ser santos, porque Santa Dulce nos mostra, como você colocou essa palavra bonita, a generosidade, essa coragem. Fale um pouquinho pra gente de como essa santa brasileira te inspira. Acho que para o ministério, o exemplo de Santa Dulce é muito bonito no cuidado daqueles que mais precisam. O meu ministério é para todos, mas eu preciso ter um carinho, um amor pelos mais pobres, pelos que mais necessitam. Anderson, eu gostaria que você deixasse para quem está em casa, em especial para os jovens, meninos e meninas que têm esse chamado. Qual mensagem você deixa, né? Qual o recado você deixa para quem quer conhecer um pouco mais, fazer essa experiência? Olha, jovem, caminhos hoje não faltam. Na verdade, caminhos hoje a gente até confunde tantas possibilidades a seguir. Mas existe um caminho que é a vocação religiosa, que é a vocação sacerdotal, e que pode ser que Deus inquiete o seu coração para isso. Pode ser que Deus brote lá na sua consciência uma pergunta: e se? E se eu fosse padre? E se eu fosse religioso, se eu fosse religiosa? Dê uma oportunidade para essa pergunta. Viva uma experiência. Procure um seminário aqui, procure o nosso seminário arquidiocesano, procure uma casa religiosa, dê uma oportunidade para Deus. Deixa Deus fazer a obra, a experiência da vocação em você. Você não vai se arrepender. Pode ser que você fazendo a experiência você diga: não é para mim. Que maravilha, fez a experiência e discerniu. E pode ser que fazendo a experiência você encontre o sentido da sua vida. A alegria perfeita. Então faça a experiência. Você não vai se arrepender. Não tenha medo. Faça a experiência de viver, faça a experiência de se perguntar sobre a vocação. E não se esqueça, Cristo não vale a pena. Cristo vale a vida. E corrigindo minha pergunta, não só para aqueles que sentem o chamado, acho que todo jovem, né, Anderson, precisava fazer o discernimento vocacional. Acho que é necessário para a vida, não é mesmo? Com certeza, Rafa, porque no discernimento vocacional, você vai fazer um caminho de descoberta disso. Nesse caminho pode ser que você chegue à conclusão que Deus te chama para o matrimônio. E que graça para ser uma família, um homem, uma mulher santo dentro do matrimônio. Que graça. Então, sim, não todos os jovens, todos os homens, todas as mulheres são chamados a um discernimento da própria vocação, a ouvir aquilo que Deus tem. Diácono, e antes de me despedir do Senhor, gostaria que você convidasse todos que estão em casa para esse dia tão especial de ordenação sacerdotal do Senhor e também do Diácono Wesley. Gostaria que você olhasse para a câmera e fizesse esse convite especial para cada uma que está em casa. Quero, em meu nome, em nome do Diácono Wesley, convidá-los então para esse momento tão especial para a vida da igreja em nós. No próximo dia 15, sábado, nós seremos ordenados presbíteros para a glória de Deus e o serviço da igreja. A ordenação vai acontecer às 18 horas no Santuário Nacional de Aparecida. Você é convidado a estar conosco. A partir das 5 horas da tarde, o estacionamento do Santuário Nacional estará liberado para as placas da nossa arquidiocese, das 5 cidades que compõem a nossa arquidiocese. E a partir das 6 horas da tarde, 18 horas, a Santa Missa, um rito de ordenação. Contamos com a sua presença. E se infelizmente você não puder ir, contamos com a sua oração através da TV Aparecida, da Rede Aparecida de Comunicação, que vai transmitir esta celebração.
Reze por nós, esteja lá, esperamos por vocês. Muito obrigada, Diácono Anderson, que Deus abençoe a sua vocação, esse chamado também, que logo, né, o Senhor esteja entre nós celebrando a sua primeira missa. Já tem data ou ainda não? Sim, sim. A minha primeira missa acontece dia 16, um dia depois da ordenação, às 9 horas da manhã, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em casa. E nesse mesmo dia, às 19 horas, celebro também aqui na paróquia São Dimas. Então fica esse convite para você, para quem não conseguir ir em Lagoinha, pode vir aqui às 19 horas do dia 16, na paróquia de São Dimas, primeira missa, então, do nosso neo-sacerdote em breve. Fique com Deus. Tchau, tchau para você. Tchau, tchau. Muito obrigado.